Bem-vindo, alunos! Aqui é o professor Rodrigo, do canal Rodrimelo Física e Química. A aula de hoje é o estudo das soluções. Esse assunto faz parte da Química 2 do segundo ano do ensino médio. Vamos lá para a aula, então. Dentro das soluções, nós temos que entender alguns termos, como solução, soluto, solvente e também a concentração. Então aqui, as soluções são misturas. Essas misturas são homogêneas de duas ou mais substâncias. Uma salmoura, que é uma mistura de água e sal, é um exemplo de uma solução líquida. O ar é uma solução gasosa, enquanto que o aço é uma solução sólida. A substância que se encontra dissolvida é chamada de soluto, enquanto que a substância que dissolve o soluto é denominada de solvente. Por exemplo, a água é um solvente, enquanto o sal seria o soluto. A mistura dos dois forma uma solução. As soluções estão presentes em quase tudo na nossa vida. Quando levamos um susto, nos oferecem água com açúcar, que acaba sendo uma solução. Essa água com açúcar, ela pode estar muito doce ou pouco doce. E essa variação de doçura, vamos dizer, que é a concentração que tem dentro dessa solução. Então, quimicamente falando, o que pode variar é a concentração do açúcar. Quanto mais doce estiver, mais açúcar está dissolvido, ou seja, mais concentrado está essa solução. Aqui embaixo nós temos um copo com água, a água é o solvente, a colher tem açúcar é o soluto. Dissolvendo o açúcar na água, você faz uma solução. Essa solução pode ser mais concentrada ou menos concentrada. Concentração é usado amplamente no cotidiano. Nós lemos em rótulos suco concentrado, detergente concentrado, ouvimos falar concentração disso ou daquilo. A concentração nada mais é do que a relação entre a massa do soluto, que é o que está dissolvido, pelo volume da solução. Aqui nós temos uma representação do recipiente que tem um solvente, que pode ser água, e na colher temos um soluto. Dissolvendo um no outro, temos uma solução. Muitas coisas são consumidas em forma de solução, como remédios, bebidas, que são soluções. Então, toda solução é composta de duas coisas. Uma que dissolve, que é o solvente, e a outra que é dissolvida, que é o soluto. As concentrações têm medidas no laboratório. Então, nós podemos trabalhar com concentração comum, concentração molar, fração molar, título ou densidade. A densidade já foi vista lá na química do primeiro ano. Agora nós vamos trabalhar com concentração comum, que é o que trata essa aula. Para calcular a concentração comum, a gente tem que utilizar essa equação. Então, lembrem de estar anotando no caderno de vocês os pontos principais, as definições do que é o soluto, solvente, concentração e a fórmula principal, que é essa aqui. O C é a concentração. O M é a massa e o V é o volume. Porém, essa concentração ela pode ser medida em grama por ml, em grama por centímetro cúbico, em miligrama por ml. Já a massa é a massa do soluto. Olha aqui, ó, o soluto pode ser o sal. Essa massa pode ser em gramas, pode ser em miligramas, pode ser em quilogramas. E o volume? O volume não é o volume da água que está aqui dentro, e sim é o volume final da solução, porque quando eu adiciono o sal na água, esse volume pode aumentar um pouquinho. Por isso está determinado que é o volume da solução. Esse volume pode ser em litro, pode ser em ml, pode ser em centímetro cúbico. Em todo caso, para a gente resolver, basta ter a massa do soluto dividida pelo volume da solução. Temos um exemplo aqui, ó. Se dissolvermos 20 gramas de sal de cozinha, que é o NaCl, em 500 ml de água de solução aquosa, qual será a concentração nesta solução em gramas por litro? Então vamos tirar os dados. Nós temos aqui 20 gramas, que é a massa, e temos um volume de 500 ml. Só que, como o exercício quer a resposta em gramas por litro, observe que esse 500 ml você tem que dividir por 1000, porque 1 litro tem 1000 ml. Logo, você vai trabalhar com meio litro. Aplicando na equação C
igual a m dividido por v, você vai dividir o 20 gramas pelo 0,5 litros, você vai encontrar então uma resposta de 40 gramas por litro. Isso é a concentração. O que a concentração me diz? Que se eu pegar 1 litro dessa solução, eu vou ter 40 gramas de sal. Se eu pegar meio litro desta solução, eu vou ter 20 gramas de sal. Se eu pegar 250 ml dessa solução, eu vou ter 10 gramas de sal. Isso é a concentração. Aqui temos um outro exemplo. Um frasco de remédio informa o seguinte: 50 miligramas por ml. 50 miligramas por ml. O que isso quer dizer? Que cada 1 ml tem 50 miligramas. Então a pergunta é: quantos miligramas do soluto há em cada ml? Se a concentração é 50 miligramas por ml, isso quer dizer que tem 50 miligramas para cada ml. Agora, quantos miligramas terá em meio litro de solução? Opa, aí eu já estou aumentando a quantidade de volume. Se num ml eu tenho 50 miligramas, em meio litro são quantos ml? Meio litro são 500 ml. Lembra que a fórmula é C igual a M sobre V. Se a concentração é 50 e o volume é 500 ml, eu vou fazer em X e vou fazer 50 vezes 500, o que vai me dar 25 mil miligramas de soluto para os 500 ml. Aqui tem um exercício. Vamos anotar no caderno os exercícios também, hein, pessoal? 20 gramas de NaOH, que é a soda cáustica, usada para fazer sabão, por exemplo, são dissolvidos em água. Sabendo que o volume da solução foi completado para 500 ml, calcule a concentração comum da solução em grama por ml e grama por litro. Então vamos tirar os dados do exercício primeiro. Tirei os dados aqui, a massa é 20, o volume é 500, a primeira concentração que a gente quer é grama por ml. Então, aplicando na equação, 20 gramas dividido por 500 ml. Nós vamos ter uma concentração de 0,04 gramas por ml. Cada ml terá 0,04 gramas. Agora, eu também quero calcular a mesma concentração, só que em gramas por litro. O que a gente tem que fazer com os 500 ml? Tem que dividir por 1000 e isso dará 0,5 litros. Nesse caso, a concentração será 20 gramas dividido por 0,5 litros. E aí nós vamos ter a resposta da concentração. E dividindo aqui, a gente vai ter uma resposta de 40 gramas por litro. Então nós temos as duas respostas possíveis aqui. 0,04 grama por ml ou 40 gramas por litro. Essa é a concentração. Aqui temos um outro exemplo em que nós temos a massa de 4 gramas. Está aqui. E o volume da solução ficou como 2 litros. Ele quer saber a concentração. Concentração é massa por volume. Observem que as respostas estão em grama por litro. Não preciso transformar, porque o 4 já está em grama, o 2 já está em litro. Dividindo 4 por 2 dá 2 gramas por litro. Cada litro terá 2 gramas. Então essa é a letra A, a resposta certa. Já nesse outro exemplo, nesse outro exercício, uma solução que apresenta uma concentração de 80 gramas por litro, isso aqui, em termos da fórmula, é o C, é a concentração, 80 gramas por litro. O que isso quer dizer? Que cada litro terá 80 gramas. Então, uma solução que apresenta uma concentração 80 gramas por litro, apresenta 80 gramas de soluto por litro de solução. Portanto, em 10 litros, quantos gramas tem que ter? Se tem 80 num litro e a concentração é a massa dividida pelo volume, sabendo que a concentração é 80 e que o volume é 10, fazendo em x, ficará 80 vezes 10, o que nos dará 800. Então aqui eu tenho 800 gramas
porque eu vou cortar ali o litro com litro e vai sobrar gramas. Ou você pode fazer uma regra de 3. Em 1 litro, você tem 80 gramas. Em 10 litros, você tem X. Fazendo em X, vai dar o mesmo 800. Agora, nesse outro exercício, nós temos 100 gramas de NaOH. Observa que esses 100 gramas é a massa. Porém, quando dissolvido em 400 ml de água, o volume da solução ficou 410. Então, esse volume aqui é 410 ml, que, como as respostas estão em gramas por litro, você deve dividir por 1000, o que dá 0,41 litros. O exercício quer saber qual é a concentração. A resposta, grama por litro. Concentração, massa pelo volume. Você vai pegar os 100 gramas e vai dividir pelo 0,41. Aqui você vai ter uma concentração de 243,9 gramas por litro. Essa é a resposta correta aqui, letra D. E chegamos ao último exercício. Nós temos dissolve-se 20 gramas de sal. O que é 20 gramas? Massa, 20 gramas. Qual será o volume da solução? Queremos calcular agora o V, para que a sua concentração, e isso é o C, seja 0,05 gramas por litro. Se C é o M pelo V, no lugar do C colocamos o 0,05, no lugar do M colocamos o 20 e vamos procurar o V. Fazemos em X, 0,05 multiplica o V, o 20 continua, e agora eu vou passar dividindo o 0,05. Você vai dividir então 20 para 0,05, obtendo com isso uma resposta de 400. Esse 400 é o quê? Se eu cortar grama com grama, sobrará litros. Esse é o volume que o exercício está me pedindo. 400 litros. Está aqui a resposta, letra A. Chegamos ao final da aula. Quero que vocês anotem os pontos principais no caderno de vocês e também os exemplos e os exercícios. Na próxima aula, vamos estar trabalhando com uma lista de exercícios somente para calcular concentração. Volume, massa, concentração, solvente, soluto, solução. É isso que vocês têm que estar anotando no seu caderno. Você encontra esse material lá no Google Sala de Aula, também em profrodrimelo.wix.com/aulas. Um abraço e bons estudos!